Existe um tipo específico de mulher que um homem jamais tenta dominar, porque está ocupado demais tentando não perdê-la. Reflita sobre esta ideia por um instante. Vivemos numa sociedade saturada de conselhos amorosos, estratégias de conquista e infinitas listas de comportamentos corretos e incorretos para conquistar a atenção masculina. Dizem-lhe para ser carinhosa, mas não excessivamente, inteligente, mas não ameaçadora, sensual, mas não fácil demais. Um verdadeiro labirinto de regras contraditórias, criado para moldar uma versão de si mesma que supostamente corresponde aos desejos masculinos. Mas, e se todo esse manual estivesse errado? E se o tipo de comportamento que realmente se grava na mente masculina, aquele que o mantém acordado durante as noites, viciado na sua presença, fosse exatamente o comportamento que quebra todas essas regras? Não estamos falando de beleza exterior. A aparência física atrai o olhar, mas logo é esquecida, e também não se trata de manipulação. Truques podem funcionar temporariamente, mas deixam um sabor amargo. Estamos falando de algo muito mais profundo. Um tipo de energia, uma presença, que alguns homens descrevem como perigosa. Por que perigosa? Porque é imprevisível, indomável e, principalmente, porque não pode ser possuída. O que essa mulher sabe que as outras não sabem? O que ela faz? Ou mais importante ainda, o que ela não faz para despertar essa atração caótica? Porque um homem pode conhecer 10 mulheres aparentemente perfeitas e esquecê-las no dia seguinte, mas nunca esquece aquela que parece não precisar dele. É aqui que a maioria se engana. Acreditam que devem oferecer segurança e conforto ao homem para mantê-lo. Mas, e se eu dissesse que o que realmente o vicia é um tipo muito específico de incerteza, não a sua insegurança, mas a dele? Uma sensação sutil e constante de que você é um espírito livre, um tesouro que ele encontrou por acaso, mas que pode desaparecer a qualquer momento. O medo de perdê-la não gera ansiedade, torna-se o combustível do seu desejo. Nos próximos minutos, não oferecerei conselhos baratos de revistas. Faremos algo muito mais empolgante. Vamos analisar o mecanismo do desejo masculino e revelar a parte crucial que ninguém jamais mostrou. A autoridade silenciosa de uma mulher que pertence a si mesma, uma mulher que dentro de si é um reino completo. Prepare-se, porque o que está prestes a descobrir não mudará apenas a forma como os outros a veem, mas, principalmente, como você se vê. Para compreender essa energia, primeiro precisamos enfrentar uma verdade desconfortável de frente. A maioria dos relacionamentos não termina por traições dramáticas ou discussões explosivas. Eles morrem lentamente de tédio, previsibilidade e uma erosão silenciosa da admiração e do desejo. Morrem quando uma pessoa se torna apenas mobília na vida da outra, útil, confortável, mas já não mais empolgante. E o gatilho para essa erosão é quase sempre o mesmo: a mudança de privilégio para opção. O que isso significa em termos concretos? Significa que você passa de ser a pessoa cujas mensagens faziam o coração dele acelerar para aquela que ele responde amanhã, do plano principal para a sexta à noite, para a reserva caso nada mais dê certo. É a diferença entre um homem que tenta fazer parte do seu mundo e um que espera que você se dissolva no dele. E aqui está a pergunta de 1 milhão. O que faz essa diferença? Qual é essa qualidade, essa atitude elusiva que eleva uma mulher de interessante para inesquecível? Como disse, não é o seu currículo, não é sua conta bancária e, por mais clichê que possa parecer, não é a simetria do seu rosto.
É uma energia específica que ela irradia, uma frequência em que ela vibra, uma que os homens percebem subconscientemente como absolutamente irresistível e, sim, de uma forma estranha, intimidante. Irresistível, porque ela é autêntica num mundo cheio de máscaras e pessoas que agradam. Ela é um farol de genuinidade, não precisa de validação. Já se deu essa validação. Intimidante, porque sua felicidade não depende dele. E para um homem acostumado a ser o centro do universo da sua parceira, isso é um verdadeiro desafio ao seu ego. Sua calma e autossuficiência enviam uma mensagem clara: meu mundo é fascinante com você nele, mas se você partir, ainda continuará sendo. Isso ressoa com você? Compartilhe nos comentários. Essa atitude não é uma ameaça, é um fato. E é precisamente essa independência emocional que, paradoxalmente, o atrai ainda mais. A promessa que faço neste vídeo é esta: identificaremos essa energia, a analisaremos e aprenderemos como cultivá-la. Não se trata de fingir desinteresse. Fingir é fraqueza. Trata-se de desenvolver um interesse tão profundo na própria vida que sua energia se torna naturalmente magnética. Exploraremos por que o instinto masculino, moldado por milênios de caça e desafio, reage tão intensamente a esse tipo de mulher. E você entenderá por que ser perigosamente sedutora não tem nada a ver com perigo e tudo a ver com autorrespeito. Para entender a origem desse poder, precisamos viajar ao centro do conflito interno masculino. É uma dualidade tão antiga quanto a própria humanidade, uma batalha constante na mente de todo homem, mesmo que a maioria não tenha consciência disso. De um lado, está seu desejo por estabilidade, por paz, por um porto seguro. É a parte dele que quer uma companheira, um lar, uma rotina que traga ordem e tranquilidade. É o desejo lógico, racional. A voz que sussurra: aqui você está seguro. Mas do outro lado, um instinto muito mais primitivo grita: o desejo pelo desafio, pela aventura, pelo inalcançável. É a parte dele que não quer um porto seguro, mas o mar aberto, que não busca paz, mas conquista, não conforto, mas vitalidade. É a voz que lhe diz: lá fora existe algo que fará você se sentir verdadeiramente vivo. A maioria das mulheres, geralmente inconscientemente, apela para apenas um lado dessa dualidade interna masculina. Pense no arquétipo da mulher agradável, da parceira obediente. Ela é a encarnação do porto seguro, oferece conforto, concorda com ele, ajusta sua agenda à dele, suaviza seus problemas. Seu amor é um bálsamo. E no início, isso é incrivelmente atraente para um homem. É fácil, agradável, ele se sente como o rei de um castelo pacífico e previsível, sem drama, sem atrito. Sua mente racional lhe dá nota máxima, mas então uma energia diferente aparece. Ela não é uma rival, no sentido tradicional. Na verdade, mal parece estar competindo. Quase parece que ela mal o nota. É uma mulher com o que chamamos de energia de rainha. Ela não oferece ao homem um porto seguro porque ela é o mar aberto. Não lhe oferece um castelo porque está ocupada demais construindo seu próprio império. Não molda sua vida em torno da dele, convida-o a entrar, mas apenas se ele provar ser digno de fazer parte da sua. Seu amor não é um bálsamo que o acalma. É um fogo que o desafia a crescer, não concorda automaticamente com ele. Compartilha sua opinião honesta, mesmo quando contradiz a dele. E é aqui que o conflito interno no homem explode. Sua mente lhe diz para ficar no castelo, seguro e previsível. É lógico, sensato, mas seu instinto,
A parte animal primitiva dele é irresistivelmente atraída pelo mar aberto, porque o castelo, por mais confortável que seja, eventualmente se torna uma gaiola dourada. A previsibilidade se transforma em monotonia, a paz em tédio. Enquanto isso, a energia da rainha ecoa em sua mente. Não é uma obsessão constante, mas um eco persistente, a memória de uma conversa onde ela o desafiou intelectualmente. Um lampejo de como seus olhos brilharam quando falou sobre suas paixões, seus projetos, sua vida, uma vida que existe com ou sem ele. De repente, o conforto do castelo não parece mais tão atraente, porque a verdadeira centelha da vida, a real aventura, parece estar em outro lugar. Ele fica preso entre duas forças, conforto e vitalidade, segurança e mistério. E é neste campo de batalha silencioso que o verdadeiro poder da atração é decidido. Então, como essa energia de rainha se manifesta na vida cotidiana? Que comportamentos específicos expressam essa energia e a tornam tão irresistivelmente atraente? A resposta é mais sutil e poderosa do que a maioria pensa. Agora, é crucial entender uma distinção fundamental, porque é exatamente aqui que muitas mulheres se perdem. Energia de rainha não é arrogância, não é frieza, não é comportamento que machuca outros, ou uma atitude falsa de sou uma rainha. Essas são máscaras de insegurança, imitações de força que na verdade revelam a amargura. A energia real da qual estamos falando vem de um lugar completamente diferente. Está enraizada no autorrespeito. Pense nisso como uma calma interior radical. A capacidade de permanecer centrada e equilibrada, não importa quão caótico ou pressionante o mundo exterior se torne. É uma calma que não precisa gritar, porque sua firmeza é inabalável. Esta mulher não persegue atenção, naturalmente a atrai. Não busca validação. Sua presença por si só é suficiente. E sua maior arma, o que a torna perigosamente sedutora, são seus limites. Limites firmes estabelecidos com elegância e suavidade, de forma desarmante. Vejamos um exemplo que certamente conhece. Imagine que você planejou um encontro com ele. Passou o dia todo esperando por isso. Uma hora antes, recebe uma mensagem. Ei, desculpa, algo surgiu com meus amigos. Hoje não vai rolar. Vamos remarcar qualquer dia. Nesta situação, a mulher que age a partir da necessidade, a mulher do porto seguro, sente a picada da decepção. Seu primeiro instinto é suavizar as coisas, evitar conflito. Sua resposta provável: sem problema, entendo. Divirta-se. Me avise quando estiver livre novamente. Sou amigável e razoável, mas a mensagem subjacente que ele recebe é: meu tempo não é tão importante, meus planos são flexíveis. Estou disponível e esperarei sempre que você decidir me dar sua atenção. Inconscientemente, ela acabou de se desvalorizar. E como a mulher com energia de rainha responde, ela também sente a decepção. É humana, mas não reage a partir dessa emoção. Age a partir do seu autorrespeito. Respira fundo, se dá um momento e responde algo como: entendo que coisas inesperadas acontecem. Que pena! Estava realmente ansiosa por isso. Aproveite sua noite. Estou ocupada na próxima semana, mas se quiser, podemos nos falar em alguns dias e ver se algo funciona. Vamos analisar esta mensagem brilhante. Sem drama, sem raiva, sem porta fechada. Ela compartilha sua emoção honesta. Estava realmente ansiosa por isso, o que a torna genuína. Mas a segunda parte é uma bomba com efeito retardado para o ego masculino. Estou ocupada na próxima semana. Entrega 3 mensagens. Minha vida é plena e interessante.
Sua decisão de cancelar tem consequências reais. Você perde acesso ao meu tempo. Agora, cabe a você propor um novo plano. E é aqui que a psicologia masculina se torna fascinante e contraditória. Naquele momento, ele sente uma mistura de frustração. Como assim ela não tem tempo para mim? Pânico. Talvez eu tenha estragado tudo. E, acima de tudo, respeito. Ele acabou de encontrar um limite graciosamente, mas firmemente estabelecido. Percebe que ela não é um plano reserva. E, de repente, este encontro que cancelou tão casualmente se torna valioso. Agora é algo raro. E seu instinto de caça, talvez adormecido, desperta novamente. Esta dinâmica se desenrola em 1000 outros exemplos. Tem um exemplo da vida real? Conta nos comentários. Quando ela não responde a uma mensagem de meia-noite, perguntando o que está fazendo. Quando não tem medo de expressar uma opinião diferente. Quando escolhe uma noite com as amigas ou sua sessão de exercícios ao invés do plano espontâneo dele. Todas essas pequenas ações, que podem parecer egoístas, são, na verdade, expressões de autorrespeito. E então ele começa a entender que está lidando com um tipo completamente diferente de relacionamento. Onde as regras usuais não se aplicam mais. Percebe que sua atenção, seu tempo, sua aprovação não são garantias. São coisas que devem ser conquistadas. E exatamente nesse momento de impotência e fascinação, sua mente experimenta um ponto de virada, uma verdade brutalmente simples que muda tudo. E ali, nesta encruzilhada entre frustração e respeito, a mente masculina tem um curto-circuito. O roteiro que conhecia, aquele que sempre funcionou, de repente não funciona mais. O conforto oferecido pelo porto seguro agora parece sem graça, quase infantil. A mulher que lhe dava tudo, sem pedir nada em troca, não parece mais angelical, mas sim alguém que não se valoriza o suficiente. E a outra, aquela que o encontra com resistência graciosa, que lhe mostra com cada gesto que seu universo não gira em torno dele, começa a ocupar um espaço enorme em seus pensamentos, e este é o momento onde tudo muda. O homem chega a uma revelação, uma verdade tão simples e óbvia, mas há muito enterrada sob camadas de ego e expectativas sociais. E essa verdade há uma diferença entre gostar de uma mulher e admirá-la. Ele pode gostar da mulher, que ri de todas as suas piadas, mas admira aquela que o desafia com um sorriso. Pode gostar da mulher que cancela seus planos para vê-lo, mas admira aquela que o faz reorganizar a própria agenda para passar tempo com ela. Pode gostar da mulher que sempre concorda com ele, mas admira aquela que defende suas opiniões com tanta paixão que ele se sente compelido a se tornar mais sábio. A percepção brutal que o atinge como uma onda é esta. O gostar superficial e a atração passageira nascem do gostar, mas o desejo profundo, o apego emocional, o amor real e duradouro nascem apenas da admiração. O respeito não é um ingrediente bônus do desejo, é o ingrediente principal. O respeito é o oxigênio da atração de longo prazo. Sem ele, qualquer fogo da paixão eventualmente se apaga. Ele percebe que a mulher que tornou tudo fácil para ele ofereceu um tipo barato de amor, um amor nascido da conveniência. Mas, no fundo, um homem não quer algo barato. Quer algo valioso, algo que custa algo, algo que requer esforço. Não porque seja masoquista, mas porque conquistar algo valioso afirma seu próprio valor e então o atinge. Um homem pode brincar com uma princesa, visitar seu castelo, desfrutar de sua lealdade e se sentir poderoso. Pode ser o centro do seu pequeno mundo previsível, mas ele só se ajoelha diante de uma rainha. E qual é a diferença decisiva? A princesa espera na torre
para ser salva pelo príncipe, para receber propósito, para ser validada. Seu universo é ele. Mas a rainha não espera por ninguém. Está ocupada demais, construindo seu reino, lutando suas próprias batalhas, superando seus medos e realizando suas visões. Não está procurando um salvador. Está procurando um igual, um rei, para governar ao seu lado. Quando um homem realmente entende isso, sua bússola emocional muda para sempre. Para de procurar uma garota que precisa dele e começa a procurar uma mulher que não precisa dele, mas ainda assim o escolhe repetidas vezes. E aqui surge a pergunta que paira no ar: como se tornar essa rainha? Como deixar o papel de princesa para trás? Como construir um reino interior tão radiante e magnético que muda tudo? Não é um interruptor, é um processo, uma decisão que você toma todos os dias. E esse processo está enraizado na construção ativa do seu próprio reino. Esta fase não tem nada a ver com ele e tudo a ver com você, e repousa sobre 4 pilares. Primeiro pilar: defina sua missão. Uma rainha tem um propósito maior que ela mesma. Pergunte-se honestamente: se o amor de repente desaparecesse, para onde sua energia iria? Para sua carreira, para aprender um idioma, escrever um livro, fitness, não importa o que seja. O que importa é que esta missão seja seu centro gravitacional. Um homem que vê uma mulher com uma missão instantaneamente percebe que nunca será o centro do mundo dela. E exatamente esse pensamento o inspira. Segundo pilar: construa sua fortaleza. Esta é sua independência emocional, social e financeira. São os amigos que estavam lá antes e estarão depois dele. É sua própria renda, sua capacidade de resolver seus problemas. Depender de um homem significa entregar-lhe as chaves do seu reino. Terceiro pilar: domine a arte da solidão alegre. Há uma diferença enorme entre estar sozinha e se sentir solitária. Como você pratica a solidão alegre? Me conta nos comentários. A princesa teme o silêncio, porque é quando ouve o vazio. A rainha o ama, porque é quando encontra a si mesma. Desfrute da sua própria companhia. Vá ao cinema sozinha. Viaje sozinha. Leia sozinha. Mostre ao mundo que sua felicidade vem de dentro. Quarto pilar: grave suas leis na pedra. Estes são seus princípios inegociáveis. Escreva 3 a 5 regras que ninguém pode quebrar se quiser fazer parte da sua vida. Por exemplo, não tolero desrespeito. Estas não são desejos, são leis, e mantenha-se firme nelas, sem exceções. Meu tempo para minhas paixões é sagrado. Não aceito comunicação vaga ou inconsistente. Essas leis são sua constituição. E aqui vem a parte crucial. Você não precisa anunciá-las, precisa vivê-las. Quando alguém viola uma de suas leis, você não cria drama. Simplesmente, com calma radical, age sobre isso. E essa ação é frequentemente a retirada do seu tempo e atenção. E sim, o medo aparecerá. Claro que aparecerá. E se eu estabelecer limites e ele for embora? Mas essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: por que eu quereria um homem na minha vida que é incapaz de respeitar meus valores mais básicos? Sua energia de rainha, seus limites não são rejeição. São o filtro mais eficaz que existe. Repelem o garoto que procura uma mãe, o homem inseguro buscando validação e o preguiçoso que quer uma serva, e atraem apenas um tipo de homem, aquele que não é intimidado pelo seu poder, mas inspirado por ele. Aquele que não procura uma princesa para salvar, mas uma rainha para construir junto. É fascinante como tudo isso funciona. Começamos em busca da chave para a mente masculina. E finalmente descobrimos que a chave nunca foi destinada à porta dele.
foi destinada à nossa. O objetivo nunca foi se tornar o objeto do seu desejo. O objetivo era e sempre será se tornar o sujeito da nossa própria vida. O comportamento que os homens acham perigosamente sedutor não é uma técnica de sedução. É um efeito colateral. É o perfume que permanece de uma mulher profundamente apaixonada pela própria vida, que está em paz com sua solidão e que transformou sua existência numa obra de arte. Porque a mulher mais atraente e poderosa do mundo não é nem a mais bonita, nem a mais jovem, nem a mais bem-sucedida. É aquela que não precisa de ninguém, mas conscientemente escolhe compartilhar seu mundo incrível com quem prova merecer. Vamos analisar essa frase, porque ela contém a essência de tudo. Não precisar de ninguém não significa estar isolada ou incapaz de amar. Significa que sua felicidade, sua confiança e sua paz interior não estão à venda e não dependem de validação externa. Significa que você sabe que ninguém está vindo para resgatá-la, porque você é sua própria heroína. Significa que se passasse o resto da vida sozinha, mesmo que nunca fosse esse seu plano, ainda estaria bem, em paz, na alegria, e quando você chega a esse ponto, a segunda metade da frase se torna mágica, mas eu o escolho conscientemente. Quando você não precisa de um homem, escolher estar com ele se torna o presente mais puro e poderoso que pode dar. Não é uma escolha feita por medo da solidão, não é resultado de pressão social, não é uma tentativa de preencher um vazio. É uma escolha feita da plenitude. Minha vida já está completa, mas sua presença a torna ainda mais brilhante. Não preciso de você para sobreviver, mas escolho você para verdadeiramente viver. Há algo mais sedutor? O que você está realmente dizendo para ele é: você é um luxo, não uma necessidade. Agora olhe profundamente dentro de si mesma. Quantas vezes você fez seus sonhos menores para caber na caixa de expectativas de outra pessoa? Quantas vezes você diminuiu sua voz, sua opinião, sua paixão apenas para não ser demais, intensa demais, inteligente demais, ambiciosa demais? A verdade paradoxal, final sobre atração é esta: no momento em que você para de tentar ser atraente e, em vez disso, foca em ser autêntica e criar uma vida que a empolgue, você se torna magnética, porque energia não mente. As pessoas não são atraídas pela perfeição, são atraídas pela paixão, autenticidade e vitalidade. São atraídas por aqueles que estão verdadeiramente vivos. E ninguém está mais viva que uma mulher que é a governante absoluta do seu próprio reino. Então chegamos ao fim deste mapa. Mas o fim do mapa é apenas o início da sua jornada. E uma pergunta final permanece, a mais importante de todas. Você continuará sendo uma personagem secundária no filme da vida de outra pessoa? Ou encontrará coragem para escrever, dirigir e estrelar no seu próprio? Porque por tempo demais nos venderam uma ideia tóxica de amor. Que amor significa sacrifício, contenção, abnegação. Fomos ensinadas a ser menos barulhentas, menos exigentes, menos complicadas, a nos encolher para ser aceitas, a baixar nossos padrões para não assustar ninguém, a nos conformar para ser escolhidas. Mas agora, você sabe que essa é a maior mentira de todas. Encolher apenas atrai aqueles que vivem no porão. Manter seus sonhos pequenos apenas abre espaço para aqueles sem visão. Diminuir sua voz apenas cria espaço para pessoas que não têm nada significativo para dizer. O verdadeiro ato de amor, o mais forte e revolucionário, não é para outra pessoa, é para você mesma. Reside na decisão de que nunca mais trairá a mulher que realmente é apenas para se tornar a versão que alguém quer ver em você.
É uma promessa a si mesma de construir uma vida tão plena, tão emocionante, tão inteiramente sua, que a solidão parece um luxo e a companhia uma bela escolha. Porque, no final das contas, o objetivo não é encontrar o homem perfeito, mas se tornar uma mulher tão completa, tão forte e tão livre que qualquer homem que entre em sua vida deve ser extraordinário para merecer ficar. Então, não se rebaixe para caber na vida dele. Eleve sua vida tão alto, tão radiante, tão ousada que ele sonha em fazer parte dela todas as noites. Que lei do seu reino vem primeiro? Escreva nos comentários. Aqui não lidamos com truques baratos. Aqui construímos espíritos reais. Se você sente esta mensagem ressoar dentro de si, se acredita no poder que vem do autorrespeito, então encontrou seu lugar. Junte-se a nós e torne-se parte de uma comunidade de mulheres que não esperam, elas constroem